Hoje vamos falar da crescente preocupação por segurança cibernética nos escritórios de advocacia. Estamos aqui com os nossos convidados, André. Tudo bom, pessoal? Eu sou André Goldieri, sou gerente de marketing comercial aqui da Doc9, entusiasta de dados, heavy user de análise de dados. Estou bem ansioso aqui para bater esse papo com essa galera sobre cibersegurança e tudo que vem acontecendo nesse mundo nos últimos tempos. Excelente. E Thiago Padovani. Pessoal, tudo bem? Prazer, sou o Thiago Padovani, sou gerente de tecnologia do Lobo do Riso. Pretendo compartilhar um pouco de informação aqui com o time da Doc9. Excelente. No mundo jurídico, integridade e confidencialidade se tornaram prioridades crescentes junto com novas tecnologias, como Big Data, inteligência artificial. E hoje vamos falar um pouco de como isso afeta a segurança dos escritórios. Thiago, por que o setor jurídico é tão vulnerável a essas ameaças? Bom, no segmento jurídico, né, a gente tem alguns fatores que influenciam nesse tipo de cenário, né, que deixam eles mais atrativos, né? O criminoso, né, digital, cybercriminoso, a exemplo de qualquer outro bandido, ele gosta do caminho mais fácil, né? Ele sempre vai olhar o lugar onde ele tem o acesso mais rápido. E hoje, né, empresas jurídicas, grandes escritórios, primeiro, eles concentram um volume enorme de informações de múltiplos clientes, né? Então, a gente tem um cenário onde nós tratamos informações sigilosas, sensíveis, financeiras, né? Escritórios que cuidam de capital, M&A, por exemplo, fusões, aquisições, propriedade intelectual hoje. Então, acaba sendo um alvo atrativo, porque ele pode ter muita informação. E o segmento jurídico também tem um outro ponto, que é a questão dos prazos. O segmento trabalha muito com prazo, com urgência. E essa é uma das características que os criminosos usam quando eles aplicam um tipo de engenharia social, né? Eles vão explorar a urgência daquela demanda. Então, eu preciso fazer com que aquela pessoa se preocupe e não pense muito no que ela está lendo antes de clicar. Então, eles acabam explorando também essa demanda do setor, de prazos de urgência, né, para conseguir, através de um phishing, colocar um ransomware para dentro ou colocar um backdoor na máquina para começar a monitorar. Então, eu entendo que o segmento tem um pouco dessa característica, né, e isso, o conjunto desses elementos fazem com que cada vez mais os escritórios fiquem mais vulneráveis a esse tipo de situação, né, sejam alvos mais atrativos, né, para esse tipo de situação. Eu conversando com uma cliente recentemente, ela mencionou que por ter muitos clientes mais velhos, eles, se receberem uma mensagem, um phishing, facilmente fariam uma transferência para um atacante ali, alguma coisa nesse sentido, né? E vocês enxergam quais impactos para o escritório, além do impacto financeiro, existe mais algum impacto? Eu entendo que existe também uma questão de confiança e confiabilidade do cliente com o seu advogado. Isso é uma relação retratada em filmes, retratada na literatura e que é a realidade. Então, quando uma coisa dessa acontece, também está se explorando esse nível de confiança. Como você acabou de falar, se alguém se passar por um escritório, entrando em contato com o cliente, a chance dele confiar naquele e-mail, seja um cliente moderno ou antigo em termos de tecnologia, ela é muito grande, né? Então, de certa forma, eu acredito que o cliente vai sim responsabilizar, por mais que ele depois de alguma explicação entenda, mas ele vai sim responsabilizar o escritório, ou de certa forma pode quebrar essa confiança. Então, se a gente for fazer um paralelo com um banco, que também é uma instituição que envolve um nível de confiança muito grande com o público, os bancos têm campanhas enormes de controle contra phishing, contra passar senha para as outras pessoas e tudo mais, e ainda assim arcam com, muitas vezes, as despesas e os custos incorridos do golpe. Então, são serviços diferentes, mas que o nível de confiança do público com a instituição advogado, com a instituição escritório de advocacia, tem um peso muito grande. Então, o escritório deveria, a meu ver, ter uma preocupação enorme com isso desde já. A gente vem vendo cada vez mais casos de vazamento de dados, casos de golpe de engenharia social, como o Thiago falou, e o escritório precisa estar preparado. Porque
Eu não conheço jurisprudência sobre isso, mas imagino que seja algo muito difícil de se defender ou de se tratar num tribunal, por exemplo. E acho que esse ponto da reputação é muito importante, porque hoje uma das coisas mais importantes para uma empresa jurídica é a sua marca, né? Sua reputação. Então, é ali onde ela angaria novos clientes, onde ela atua nessa frente. Então, o dano para se reverter isso é enorme, né? E acho que exemplo de qualquer outro setor que sofre um ataque, né? Existe um esforço financeiro que vai ter que ser aplicado ali, né? Para fazer uma investigação forense, né? E se a gente for um pouco além, né? Você imagina, por exemplo, um escritório que trabalha com contencioso, né? Que tem um volume enorme de processos e prazos para cumprir. Você imagina um ataque que paralisa uma área e ela tem dificuldade de cumprir prazos. E perder prazo é perder processo, né? Você imagina o risco para uma empresa jurídica, para um escritório, para um departamento, né? Quando ele sofre um ataque e coloca ele nesse tipo de situação. Mas eu concordo com o André, e eu acredito que o maior dano no movimento desse é a reputação da marca. Maior que o dano financeiro que pode gerar, né? A reputação é algo que sensibiliza muito o escritório. E você acha que os escritórios já estão se preparados ou se preparando para não sofrer com esses ataques? Eu acho que a gente tem diferentes níveis de maturidade hoje. Tem escritórios que estão mais preparados, que já entenderam melhor essa pauta. Tem escritórios que ainda não, né? Que o tema cibersegurança, né, segurança da informação, ainda é negligenciado de alguma forma. Mas, em linhas gerais, eu entendo que o setor está correndo atrás, né, de se adequar a essa realidade agora, né, investindo mais, colocando cibersegurança como pauta de negócio, porque cyber, né, sempre não, né, mas era comum falar de segurança da informação ser uma pauta da área de tecnologia. Era a tecnologia que põe isso na mesa, né? Isso no segmento e na estrutura empresarial em geral, né? Então era a TI que levava essa pauta e tinha uma certa resistência. Não, não vai acontecer, é paranoia, né, e tal. Eu acho que hoje já existe uma maturidade do setor em colocar isso mais como uma pauta do negócio. Então é um negócio que pergunta, até porque os clientes passam a exigir cada vez mais isso. Olha, beleza, eu estou entregando uma informação rica para você, valiosa. Como é que você cuida dela? Como é que você trata? Então, é um negócio que demanda. Mas eu ainda entendo que tem um gap, tem um atraso, tem uma evolução. Então, um exemplo que a gente pode trazer aqui para entender essa questão da maturidade é que num evento como a Fenalog, né, um evento desse tamanho, não tem nenhum instante de segurança da informação, de cyber, e a gente está falando de tecnologia no segmento, então é um tema que interessa. A feira tem cada vez mais gente, as pessoas estão cada vez mais interessadas por tecnologia no setor, mas eu ainda entendo que tem um gap, e como eu falei, acho que existem diferentes níveis de maturidade no segmento. Mas é um tema que ele está cada vez mais presente na mesa, está cada vez mais fácil de se falar, né? Eu sou advogado, trabalho, né, na frente de tecnologia, então estou acompanhando isso. Eu estou no segmento jurídico desde 2017, eu não sou oriundo do setor, mas eu já percebi uma mudança grande de comportamento de 2017 para cá, com pandemia e tudo que acelerou, né? Acho que era muito vinculado ao time de segurança, porque quando se pensa em cyberataque, a gente pensa ataque à infraestrutura lógica do sistema, ao sistema do escritório, à rede do escritório, quando a maioria dos ataques envolve uma engenharia social, uma foto que a pessoa tirou no escritório e a senha dela apareceu no fundo, clicando em qualquer link. Então, o comportamento ali, quando isso passou a ficar mais evidente, algum tempo atrás a gente teve um estouro de empresas pagando boletos falsos, né, que recebiam. Então percebeu-se que muitos dos problemas estavam relacionados ao comportamento humano. E eu acho que foi nesse momento que
começou a ter essa preocupação que, opa, segurança não é só TI. Segurança envolve governança, envolve todo esse time. E a gente pode fazer um paralelo, uma comparação com o produto da Doc9, que é o RUM, que ele nasceu de uma necessidade de segurança para certificados digitais. E hoje na feira a gente conversou com centenas de clientes e tem clientes que entendem a necessidade da segurança. Entendo, preciso disso, mas eu ouvi de muita gente, não, eu confio na minha equipe. Aí está a brecha para um golpe de engenharia social para ter acesso a uma infinidade de informações que, com alguns procedimentos, pode ser evitado. Então, é uma pergunta, eu não sou o entrevistador, mas fiquei curioso de perguntar para o Thiago como ele vê a adesão dos gestores de escritórios com relação a medidas de segurança, sejam elas de tecnologia, como o Juan falou, sejam elas de treinamento, de cuidado. Tu vê isso acontecendo, vê numa crescente importante ou ainda engatinha? Como é que tu percebe? Mais uma vez a gente volta para aquela questão da maturidade. Acho que tem diferentes níveis, né? Escritórios mais consolidados, com uma marca mais forte, já olham isso com uma preocupação elevada, né? E pessoas que atuam nesses escritórios entendem a necessidade desse tipo de processo. Então, trabalho no escritório médio para grande porte e hoje você fazer treinamento comportamental, você tem esse tipo de iniciativa com boa receptividade das pessoas, elas entendem a importância. Lógico, a gente procura adotar sempre uma linguagem adequada, né, para fazer esse processo ter um engajamento grande, mas as pessoas entendem, né? Acho que tem 2 pontos aí que eu queria fazer um parênteses, talvez vai voltar um pouquinho porque a gente falou lá no começo, mas o primeiro sob a perspectiva de tecnologia, né, quando a gente olha hoje infraestrutura, equipamento e tudo mais, a gente já observa um elevado nível de segurança embarcado em diversos equipamentos, né? Então você compra um switchzinho para pôr na sua casa baratinho, você já tem firewall, IPS, DS, tem controle de tráfego, ele já vem com features lá, que são interessantes, né? Isso mostra que aquele romantismo, né, do cyberataque, de força bruta, ficar tentando, ele é cada vez menor, né? O criminoso não vai por esse caminho, ele vai na pessoa. Né, a gente costuma dizer que o integrante, o ser humano, ele não é o elo mais fraco da corrente, ele é a peça mais importante, porque ele é a pessoa que vai ser testada ao tempo todo. O criminoso não quer olhar, porque esse cara tem 3 firewalls, ele tem um IPS aqui, ele tem IA analisando ataque lateral. Lógico, existem uma série de tecnologias que tentam esse tipo de ataque. Mas o caminho, a porta de entrada que ele tem é a pessoa. Eu vou tentar por um caminho mais fácil. Então, quando você treina as pessoas, a gente já observa que existe um nível elevado de maturidade. Por exemplo, você faz um teste de phishing dentro do escritório, né? Você manda lá uma campanha de phishing para monitorar quem clicou, quem não clicou. Você vê que tem uma evolução no comportamento, mas ainda existem pessoas que, na urgência do processo, na desatenção de entender o recado que está sendo dado, clica e compartilha dado. E a hora que você mostra, você entendeu o que aconteceu? Ela fala, nossa, nunca mais caiu nessa aqui, né? E de fato a gente testa e retesta e não cai. Então, eu entendo que investir em treinamento hoje, relacionado a comportamento seguro, é tão relevante quanto investir em tecnologia de segurança da informação. Eu acho que hoje você tem uma equivalência dentro desse modelo. Eu entendo que hoje existe uma percepção do segmento nesse sentido. Eu já vejo esse movimento. Eu acho que para grandes escritórios, muitas vezes os clientes exigem algum tipo de certificação de segurança, né? E assim, quando o Thiago traz, né, a maturidade, é para que fique claro que se você é um escritório pequeno ou autônomo, não precisa ter um alto nível de teste de segurança no seu escritório. Ele só tem que ser proporcional ao bem que você está protegendo. Então, traz um consultor, faz uma avaliação ali dos seus principais problemas. Não precisa montar toda uma equipe de segurança, governança dentro do escritório, mas ser proporcional
àquilo que você está protegendo, né? E a gente viu nos últimos anos um aumento do trabalho remoto, o que torna ainda mais difícil essa gestão de segurança, muitos funcionários usando os próprios computadores. Como que é isso na sua visão e como que dá para se proteger nesse cenário? O trabalho remoto, ele não é novidade, ele é um pouco mais recente no segmento, porque o nosso, né, o segmento jurídico, ele tem uma certa defasagem com relação a outras frentes de mercado, né? Então, como eu falei, eu entrei no segmento ali em 2017 e trabalho híbrido, home office, mobilidade não era um tema visto com, né, bons olhos, digamos assim, né? Não era uma coisa muito atrativa naquele momento. E eu trabalhei em startup, vim de indústria, onde em 2013 a gente já estava trabalhando remotamente, com infraestrutura e tal, e ali ainda era um tabu, né, a gente fala. A pandemia acelerou isso, né, obviamente. As pessoas começaram a entender como é que isso funcionava e ficaram mais receptivas. E para quem é de segurança da informação, o desafio é que você eliminou os perímetros. Então, você normalmente aplica segurança na informação baseada nos perímetros que você tem. Então, do meu firewall para dentro, no andar tal, no escritório tal, né? Na sala tal. Então, você consegue ter o perímetro. Quando você abre esse leque, você tira o perímetro. E também exige uma atualização de conceito, que é o seguinte. Olha-se muito para a segurança da aplicação, segurança da informação aplicada ao dispositivo, ao device. Então, eu estou preocupado se o seu celular está seguro, se o seu computador está seguro. Obviamente, é uma preocupação relevante. Mas quando você quebra esses perímetros e você começa a flexibilizar o modelo de trabalho, você está dizendo que eu estou dando um sistema de mobilidade para você, que de repente você pode acessar de qualquer lugar. A tua preocupação deixa de ser um dispositivo e passa a ser um indivíduo. Então, eu preciso garantir que a segurança que eu estou entregando naquela estrutura é aplicada ao indivíduo que está acessando o meu sistema e não ao aplicativo que ele está usando. Isso é desafiador, né? Você precisa implementar tecnologias que nem sempre são baratas, mas a visão sempre tem que ser pelo risco. Então, é como se você estivesse contratando um seguro, né? Normalmente seguro para carro não é barato, mas você contrata. Não vou andar sem seguro. E o risco de eu, né, sofrer um acidente? Então, esse é o risco que a gente está exposto. Então, você precisa investir em tecnologia, por exemplo, MDM, né, que é para... Talvez as pessoas não estejam familiarizadas com a sigla, mas é para fazer gestão de dispositivos remotos. Ter políticas e procedimentos bem escritos, coesos, divulgados para uso de dispositivos pessoais, se você assim permitir. Senão tem que ficar claro por que a pessoa não pode usar, né? Então, você começa a enfrentar situações que fogem do teu perímetro de controle. Eu não sei se o roteador da casa do integrante, se ele está configurado para ser padrão. Eu não sei o que ele está usando, né? Então, você precisa mudar essa cabeça e começar a olhar para o indivíduo. Tá, eu vou olhar para ele. Onde ele conectar, eu tenho que garantir que aquela segurança eu estou aplicando, né? E aí, é tecnologia. Você tem que investir em ferramentas, em soluções que coloquem esse tipo de camada, independente de onde a pessoa está acessando. E esse processo, né, de criação de política, ele, por si só, já gera um benefício, que você entende melhor seus processos e, consequentemente, suas vulnerabilidades. Mas existe um padrão para criar essas políticas. A gente pode trazer aqui, por exemplo, a LGPD, para ser como um guia para a criação de políticas de segurança, seja em modelos remotos, presenciais. Eu acho que tem legislações que pautam isso, né? Então, óbvio, o escritório jurídico, ele é uma empresa que também se sujeita, está ali sujeita à LGPD, né? Ele vende acesso de consultoria para adequar empresas para essa legislação, mas ele também é uma empresa. Então, naturalmente, exige revisão, por exemplo, de contratos com fornecedores, isso precisa ser feito, todo um alinhamento de anuência ali do cliente, concessão ali do tratamento das informações. Então, é um ponto de partida importante você olhar a legislação.
Mas existem também outras bases que podem pautar esse tipo de mapeamento. Por exemplo, é comum escritórios receberem pesquisas de clientes ou possíveis clientes com questionamentos de iniciativas ou atuações em segurança da informação. Esse tipo de documento é um RIP Roadmap, para você poder mapear e dizer que tudo que eu coloquei que eu não tenho, ou que eu tenho parcial, é um negócio que eu tenho que trabalhar, porque quem está exigindo isso de mim é um negócio. Então, a área de tecnologia senta, né, com os decisores e diz, olha, eu tenho um mapeamento para montar isso aqui, porque o negócio está me pedindo. Então, passa a ser um roadmap importante. Certificações ISO, né? Então, os escritórios, alguns já tem, vários, inclusive já tem, outros estão olhando para isso, ISO, SOC, né? Então, você começar a entender que esse é um tipo de certificação que faz muito sentido para o seu negócio, né, para a sua empresa, também é relevante. Como você falou, né? Poxa, mas o meu escritório não é um escritório enorme, não faz sentido eu ter aqui uma certificação desse tamanho, eu não tenho nem condições de viabilizar. Tudo bem, olha o framework, consulta a certificação e adota posturas, comportamentos que são recomendações, aquilo que se aplica para você. Eu acho que isso é um padrão que é possível ser adotado e funciona bem, né? É um bom elemento para que você consiga ter ali camadas e iniciativas de segurança da informação que transformam o seu ambiente num ambiente mais seguro. Na hora que você adquire aquele primeiro cliente que te pede um nível de segurança mais elevado, é nesse ponto que você olha e fala, opa, o que eu estou protegendo agora é mais importante do que eu já vinha protegendo, ou talvez não seja, mas a cobrança ela é um pouco maior, então eu preciso aumentar o meu nível de segurança, e isso vai fazendo, como você trouxe, né, parte do desenvolvimento do produto. Agora, para eu fechar um contrato, preciso desenvolver segurança, preciso entregar, e esses due diligence, que são esses formulários, realmente, assim, são riquíssimos. A gente teve muito no começo do RUM, quando a gente atendia escritórios menores, que eram um nível de segurança requisitado. E aí depois a gente começou a atender aí grandes empresas, enterprises, bancos, multinacionais, e isso foi chegando no momento em que tem que ter uma certificação, tem que ter algo mais robusto, né? E aumenta a responsabilidade e aumenta o risco da imagem, que a gente falou lá no começo, da reputação. Né? Então, eu tenho empresas maiores na minha carteira, eu tenho que me adaptar e atender às necessidades de segurança dela, e eu me coloco também numa situação de risco, porque se eu cometer um erro, o impacto mercadológico disso, para mim, é tremendo. Você deixa de analisar a segurança da informação pela sua perspectiva e passa a analisar pela perspectiva que te contrata. Isso é um baita então, ponto. o mínimo da sua segurança de informação que você vai entregar não é o mínimo que você acha que funciona para o teu ambiente, para a tua plataforma. É o mínimo que atende o cliente que está te entregando o dado. E o cliente está comprando o serviço, então ele vai colocar a régua mais alta. Isso. Né? Isso é uma mudança de mindset enorme, né? De tu sair de uma gestão centralizada, pensando no teu escritório, na tua empresa, e tu entender que o teu nível de segurança tem que ser o nível de segurança do teu cliente mais exigente. Isso é uma mudança de mindset, eu não tinha pensado nisso quando a gente começou a falar. É quase óbvio, mas que ninguém fala, ninguém pensa. Né? E aí, uma pergunta para ti, Thiago, assim, das tuas conversas com as empresas, tu entende que as pessoas enxergam isso ou elas precisam ser lembradas, como tu nos lembrou agora? Eu acho que elas precisam ser lembradas. Eu acho que essa provocação ela tem que acontecer. E eu trago isso para a minha experiência, né? Essa percepção passou a fazer parte ali do meu entendimento, do entendimento da gestão da equipe que atua comigo, focada em cibersegurança, na hora que a gente começou a receber essas demandas dos clientes. Do tipo assim, no primeiro momento você fala, o que o cliente está querendo saber da minha política de segurança da informação? É a minha política, né? E aí você amadurece um pouco nessa visão e você começa a perceber que não, eu entendo que ele está entregando talvez o que ele tem de mais valioso, né? Ele está colocando ali na mão do escritório um conteúdo
que é muito rico, e eu preciso garantir para ele que o cofre que ele está colocando esse tesouro, que é a informação, que é o dado, que é a confiança, ele tem as condições de receber isso. E hoje, assim, é natural a gente olhar para a nossa estrutura com uma visão de fora, uma visão do cliente. Então, a gente hoje, assim, como eu falei, é um exercício, ele vai acontecendo, você tem que praticar, mas hoje não é um susto, por exemplo, a gente receber uma demanda de um cliente europeu que tem GDPR, que a gente precisa se adequar àquilo e falar, putz, mas eu estou no Brasil, então, não é, porque o processo é diferente. Mas eu ainda acho que é um tema que precisa ser relembrado, tem que ser dito a todo momento, para apresentar as iniciativas, você chegar evidenciando o que os seus clientes pediram e dizer, olha, tudo que eu estou apresentando aqui é um roadmap baseado no que o negócio está me pedindo, né? Porque você imagina TI, cibersegurança, ser no-go para um novo cliente. É um cenário que está cada vez mais presente, né? Com certeza. E vou voltar num ponto que eu trouxe antes, Thiago, que a gente está aqui numa feira de tecnologia jurídica que se fala muito pouco, a gente não vê grandes novidades, grandes assuntos sobre isso, mas que é uma pauta que a gente precisa recorrentemente ter, e fica aqui um alerta para quem trabalha com tecnologia jurídica de trazer mais esse ponto, de falar mais sobre isso, de ter mais soluções para a gente garantir a estabilidade dos nossos negócios, para a gente garantir o crescimento do mercado e você é ousado, e a sobrevivência dos escritórios pequenos também. Os escritórios pequenos, antigos, que não têm uma pessoa de tecnologia ou tenha um aconselhamento adequado, ele vai ficar para trás. E muito em breve a gente vai estar, essas discussões vão ser obrigatórias, né? Então, como é que, vou pegar carona no que você falou do tesouro, que são os dados, as informações dos processos dos clientes. As empresas, muitas vezes até os clientes, pessoa jurídica, pessoa física, não vão querer entregar isso para um escritório que eles não têm confiança ou que passou por uma situação difícil. Então, é um assunto muito importante. A gente fala muito disso no Back9. Eu tocou no exemplo, né, do conflito de, eu só quero vender a minha solução, mas o cliente está pedindo um monte de coisa. A gente conversa sobre isso. São dois mundos que têm que andar juntos. É bom para o negócio, porque gera resultado, gera mercado e gera segurança e tranquilidade para todo mundo. Então, é um assunto super importante. Eu acho que a gente pode e deve provocar muito mais eles. E para deixar a sua reflexão ainda mais confusa, não é linear o nível de conformidade. Então, eu posso atender uma multinacional com um nível de conformidade altíssimo, mas eu posso não estar atendendo a conformidade de outro cliente, simplesmente porque para ele a importância dos dados, a forma como ele trata aqueles dados é diferente. Então, ter esse olhar para os clientes é muito importante. E mesmo que eu garanta um alto nível de conformidade, estou protegido? Olha, a gente costuma olhar sobre a questão de que se está conectado na internet, eu nunca estou 100%, né? Qual que é o computador que está 100% protegido? Aquele que está enterrado a 10 metros de profundidade com concreto e tudo mais, né? Mas eu entendo que você está menos suscetível a qualquer tipo de ataque. Porque, mais uma vez, voltando àquela premissa do olhar do cybercriminoso, é óbvio, a gente tem ataques direcionados, em que ele vai para uma questão mais direta, e são ataques mais elaborados, e isso não é o que eu estou dizendo aqui, mas na grande maioria das vezes, ele vai tentar o caminho mais fácil. Então, se ele percebe que por aquele caminho, naquela empresa, ele tem algumas barreiras, ele não consegue transpor algumas coisas, ele não consegue chegar numa pessoa porque ela tem um comportamento seguro, ele não vai colocar muita energia ali, a não ser que seja um ataque direcionado que ele precise explorar aquilo ali. Mas, caso contrário, ele vai para outro caminho, né? Então, eu entendo que quando você
aplica os requisitos mínimos, né? E hoje, quando a gente fala de mínimo, a gente já está falando de um nível elevado, você está o mais seguro que você pode estar. É aquela história dos dois amigos na floresta e o urso, né? Então, o urso tá vindo atrás de mim, cara, você não precisa correr mais que o urso, você precisa correr mais que o seu amigo, cara, entendeu? O urso vai chegar primeiro. Então, é um pouco, né, uma brincadeira assim, mas é um pouco nessa linha. Eu preciso ter uma estrutura mais robusta do que outras empresas para que o criminoso desista. E só fazendo um parênteses que eu lembrei aqui numa provocação que o André fez, eu acho que é legal. Assim como não tem muita coisa de segurança da informação aqui no evento jurídico, eu frequento eventos específicos de segurança da informação e tem pouca participação de jurídico. Então, assim, óbvio, a gente, né, os escritórios ali que estão mais consolidados sempre estão lá, a gente sempre se encontra, mas você ainda olha pouca participação. Então, acho que tem esse ponto, né? Do mesmo jeito que as pessoas estão cada vez mais interessadas em tecnologia jurídica, a feira está lotada, né? Porque as pessoas estão cada vez mais curiosas de como usar a tecnologia. É importante elas trazerem também essa curiosidade, esse desejo, sempre para o aspecto da segurança. Nunca esquecer de olhar para isso, né? Frequentem feiras de segurança também, que tem muitas informações importantes. Fica, né, a dica, então, para os advogados, né, todos as pessoas atuantes do direito, né? Não é só a Fenalol, não é só a Lautec Day, é também feira de segurança. Tem o MindDSEC, que é uma feira muito legal de segurança, acontece todo ano, tem algumas alternativas, né? E tem muita novidade nessa área de segurança surgindo a todo momento, ainda mais agora com a seção de inteligência artificial, criptografia. O que você vê nessas ferramentas novas que já trazem até um benefício para esses advogados, as pessoas que trabalham com advocacia? Quando a gente olha para a inteligência artificial, né, aplicada para a segurança, né, a gente tem, de fato, ali ela sendo usada para ampliar a capacidade de um ataque, mas ela também sendo usada para combater. Então, a gente tem soluções hoje de Data Loss Prevention, que chama, que é a prevenção de vazamento e perda de dados, né, o DLP, que elas, por exemplo, conseguem monitorar que tipo de informação você está colocando no chat GPT. E você consegue criar uma política e dizer, olha, mesmo que o cara entre no chat GPT e coloque esse tipo de informação, na hora que ele clicar em submeter, você bloqueia, você não deixa ele submeter, né? Porque acontece o famoso vazamento involuntário de dados. A pessoa não tem noção de que ela está vazando um dado, mas ela está, né? Então, hoje você tem soluções que colocam também a inteligência artificial nessa camada. Você tem análise de comportamento, então a IA consegue monitorar o teu ambiente, os teus equipamentos e entender que, olha, o André ali, o usuário André, quando ele acessa as aplicações, independente de onde ele está acessando, ele tem um determinado padrão de comportamento. Isso mudou. A ferramenta, preventivamente, já toma uma ação prescritiva, porque ela está prevendo que, olha, tem alguma coisa errada, e esse erro me gera a necessidade de bloquear, já bloqueia o teu acesso, isola a sua máquina, e isso ela faz em segundos. E se tivesse um analista ali olhando o painel e tal para tomar uma decisão, talvez ele levasse algumas horas para identificar. Então ela passa a ser uma ferramenta fundamental para ajudar nesse processo, otimiza muito, né, o trabalho do profissional de cibersegurança. Né? Inteligência artificial e nenhuma tecnologia vai substituir o intelectual da pessoa, a capacidade analítica, nada disso, mas ela potencializa a capacidade daquele profissional de tomar uma decisão mais rápida, de entender o que está acontecendo, né? Um dos desafios dentro de um ataque é o entendimento do que aconteceu, né? Você fazer uma análise forense é cansativo, é complicado, né? Você precisa de uma pessoa com profundo conhecimento. Isso leva um tempo que a IA pode ajudar a te dar uma previsão ou um entendimento melhor daquilo que aconteceu em segundos, minutos. Né? Então, é um tipo de aplicação que é importante
está disponível hoje já, né, em diversas soluções de antivírus, anti-spam, com IA e tudo mais, e precisa ser considerado e aplicado. Né? Não são ferramentas caras, são ferramentas de antivírus que já vêm com esse tipo de tecnologia, um exemplo. Né? E talvez não querer também resolver todos os problemas de uma só vez. Existem muitos pequenos problemas que podem ser resolvidos. Logo que a gente lançou o RUM e falou, olha, a gente vai proteger o seu certificado. Aí que os escritórios começaram a se dar conta que os certificados não eram protegidos, né? Então, aí foi ficando, realmente, eu estou compartilhando de forma indevida e tal. Então, é identificar esses pequenos pontos para você conseguir os tratamentos. E é o que você trouxe, não é caro. Às vezes, enquanto você tem ali seu funcionário com uma assinatura do ChatGPT vazando dados de cliente, você pode ter uma assinatura de uma plataforma também de IA segura, onde os seus dados são contidos, onde você tem uma garantia, são tratados dentro do Brasil. Então, é identificar, contratar a ferramenta certa para a coisa certa e ter esse foco de segurança. E ser criterioso. Assim como vão ser criteriosos na hora da sua contratação, é você também ser criterioso na hora de contratar uma ferramenta. Quer ver um exemplo interessante? Estava falando ali de tamanho de escritórios menores. Na pandemia, com a necessidade de trabalhar, né, independente do espaço físico e tudo mais, uma série de empresas, independente do tamanho, elas migraram, por exemplo, para a plataforma da Microsoft, contrataram o Office 365 e passaram a usar essa ferramenta. Algumas ainda não sabem que o fato delas estarem lá, por exemplo, já entrega para ela uma série de recursos de segurança, como, por exemplo, múltiplo fator de autenticação. É só habilitar. Então, assim, você já está pagando. Mas minha empresa só tem 4 funcionários. Se você tem a licença do Office 365, num determinado nível, e provavelmente tem, você já tem esse recurso disponível e é uma ativação. Então, às vezes, um custo muito baixo de uma consultoria para te orientar nesse processo resolve um problema gravíssimo que você acha que seria uma fortuna de dinheiro para você contratar um recurso de NFA, mas você já tem uma licença. Então, acho que isso é um ponto importante, as pessoas também revisitarem as plataformas que elas estão usando e entender qual o potencial de cada uma dessas ferramentas. E esse é um ponto muito legal, porque a gente, como um todo, não leva a sério a autenticação por múltiplos fatores. É mais uma coisa chata que eu tenho que fazer para quando eu esquecer a minha senha. Não. Só quem teve alguma conta de rede social ou uma conta de trabalho hackeada sabe a dor de cabeça que é o tipo de problema que pode ter. E aí, puxa, eu devia ter feito a autenticação por múltiplos fatores. Então, a gente volta de novo na engenharia social, no quanto a pessoa não é o mais fraco. Adorei essa frase. É o ponto mais, a pessoa é o elo mais importante da cadeia. Porque, de novo, se tu não usa e tu tem um recurso disponível, puxa, é um erro. Né? Perdeu a oportunidade de estar seguro e se acontecer alguma coisa, vai se arrepender de não ter usado. Vira reativo, né? Você entra numa ação reativa. O famoso cadeado e porta arrombada. É mais ou menos isso. E acaba sendo uma solução tão simples. Se parar a pensar, se eu entro lá no meu e-mail hoje, só ativo o 2-fator, entro na ferramenta que eu uso, todas elas já, a maioria, né, já disponibilizam um SSO, um acesso alternativo. André, quer fazer um resumo pra gente do que a gente conversou hoje? Maior prazer. Eu primeiro queria dizer que gostei muito dessa conversa, foi legal a gente poder explorar esse assunto que é tão importante, que acho que esse já é quase o resumo, né? É um assunto muito importante, relevante, interfere na nossa vida, interfere no resultado dos nossos negócios, interfere em como a gente faz negócio, mas que a gente não discute tanto quanto deveria. Né? Então, fica aqui a provocação para a gente e para quem está nos assistindo de promover essas discussões, de se informar sobre isso, né? De entender que algumas pequenas mudanças aumentam exponencialmente a segurança que tu vai ter no teu negócio e também o crescimento do teu negócio. Né? Porque é muito fácil a gente perder reputação por um erro, por preguiça de fazer uma configuração simples, como a gente falou agora do 2FA. Enfim, esse é o meu apanhado que eu tenho de takeaway aqui nessa conversa maravilhosa, de que eu vou levar para o meu dia
e que eu vou levar para o time para a gente produzir mais conteúdo sobre isso, que tem tudo a ver com o Uhum, tem tudo a ver com o It, tem tudo a ver com a .Nord, né? E que a gente tem que promover mais essa discussão porque ela é importante para o mercado. Tiago, se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e aproveitar e divulgar suas redes sociais, como que a pessoa pode aprender um pouco mais seu trabalho, entender o que você tem feito e como que você pode ajudar elas. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite de vocês, adorei também bater esse papo com vocês. Meu LinkedIn, nas redes sociais, Thiago com TH Padovani, à disposição lá, fico à disposição para a gente falar sobre esses temas, né, e ampliar aí a rede, conversar. E, assim, eu acho que uma mensagem final aqui é para, de fato, que as pessoas olhem para o comportamento digital, né, com a mesma importância que elas olham, que elas acabam olhando para a ferramenta de segurança, né? Então, você compartilhar, às vezes, olha, eu sei habilitar aqui um recurso de MFA no meu WhatsApp ou alguma coisa assim. Compartilhe, ensine outras pessoas, provoquem a ser usa, recomendo você usar. Eu acho que quanto mais a gente promover um comportamento seguro, né, mais a gente vai complicar, né, a vida do cybercriminoso e mais a gente vai difundir uma cultura, né, de segurança da informação, não só no segmento jurídico, mas em todos os setores. Muito obrigado, Thiago, pela participação. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos que participaram até agora aqui com a gente. Deixar o convite para quem tiver alguma dúvida, enviar nas nossas redes sociais e aproveitar para segui-las, para acompanhar o que a gente vem publicando sobre as tendências do mercado jurídico. Até mais, um abraço.